Bom campeonato, bem homogêneo entre os animais aqui apresentados. Destaque foi o cavalo Pampa, de baixo da primeira colocação, um cavalo realmente que uniu a dissociação, a qualidade do movimento. Segura um pouquinho o primeiro apresentador, vamos colocar os animais na toada, esperar reunir um pouquinho mais, vamos juntar a tropa. O cavalo que reuniu a qualidade da montada, a qualidade da dissociação, realmente agradou muito. Melhor cavalo, sem dúvida, de montado do campeonato, equilibrado, cavalo muito ajustado. Segundo cavalo se aproximando muito pela dissociação. Terceiro cavalo agradando pelo estilo, cavalo que realmente é amplo, mas já não tendo a qualidade da distribuição dos apoios dos dois cavalos à frente, a qualidade também da montada dos dois cavalos à frente. Então já dividiu o grupo em relação aos dois cavalos, e os cavalos de trás já pecando mais em relação ao grupo da frente, quando a gente observa a dissociação. Então a primeira apartação que nós fazemos é sempre priorizando os animais de melhor dissociação, são mais machados. Então aqui ficaram os três mais dissociados e os três ainda pecando um pouquinho mais. Quinto e sexto, já levando vantagem o quinto cavalo ainda, quando a gente observa a postura, quando a gente observa a estabilidade do eixo corpóreo em relação ao animal de trás, já pesa um pouquinho mais na boca, já oscila um pouco mais o eixo corpóreo, espichou um pouquinho mais à frente, atrasou mais a perna, pecou na reunião. Então o cavalo Turdilho terminou mais oblíquo, terminou mais reunido, ainda mais na mão do cavaleiro, com estilo de melhor qualidade, e a qualidade da montada também melhor, por isso foi a definição entre essas duas colocações. Entre o quarto e o quinto, a crescente se faz ainda pela energia do movimento, sobretudo pelo trabalho do posterior. O cavalo de trás já devendo um pouquinho mais o trabalho da perna em relação ao cavalo baio à frente. Quando a gente observa o anterior um pouco mais solto, a postura são próximas dos dois cavalos, mas o cavalo à frente um pouquinho mais natural, o cavalo de trás querendo passar um pouquinho mais da flexão da nuca, então já peca um pouquinho na naturalidade da postura, já está um pouco mais formal a atitude do cavalo Turdilho. O cavalo baio, focinho mais à frente da vertical, está mais natural em relação ao animal de trás, temperamento de cela um pouquinho melhor em relação ao animal de trás, já está um pouquinho mais sanguíneo. Equilíbrio, quando a gente exige dos dois animais nas curvas, o cavalo que atende com mais qualidade, está com adestramento um pouquinho melhor, o cavalo da quarta colocação. Então a montada é um pouco mais completa, pela tocada ser um pouco de melhor qualidade por conta do adestramento, e a coordenação do movimento, o uso das articulações do trabalho do trem anterior é um pouco melhor, chegando ao solo mais suave, ritmo e regularidade melhor, por isso foi a definição. Entre o Turdilho e o cavalo da quarta colocação, aí é crescente pelo movimento, pela potência do trabalho da perna, e ligeiramente já temos um ganho também pela dissociação, pela distribuição dos apoios. O cavalo Turdilho ainda mais machado em relação ao cavalo de trás, que já peca um pouquinho mais quando a gente encurta na toada em relação ao cavalo à frente, que mantém um pouco mais o grau da distribuição dos apoios. Postura, adestramento, os dois de muita qualidade também, a eficiência do trabalho da perna do Turdilho um pouquinho melhor em relação ao animal de trás, e a amplitude, movimento mais solto, estende mais o movimento, entra mais com a perna em relação ao animal de trás, é mais equilibrado na região da garupa em relação ao bike, já oscila mais quando visto por trás. Então por isso a definição dessas duas colocações. Aqui do terceiro ao primeiro, três cavalos que agradaram. O Turdilho agrada muito pelo estilo, realmente o cavalo que anda por cima, movimento amplo, mas já peca no grau da dissociação quando comparado com o cavalo da segunda colocação, e no detalhe no anterior. A gente pode observar tanto visto por frente como também observado de perfil, já sobe mais o joelho, espalma um pouco mais o anterior. O cavalo da segunda colocação tem mais sintonia entre o posterior e o anterior. Todos os dois cavalos da cabeceira, notem, anterior baixo, mais contato com o solo, mais coordenado em relação ao animal de trás, já articula mais, sobe mais o joelho e bate um pouquinho mais palmado, não tem tanta suavidade na chegada ao solo quanto o cavalo da segunda colocação. Quando a gente monta nos dois animais, ainda mais macio o cavalo da segunda colocação em relação ao animal de trás, abre um pouco mais a passada, mantendo a qualidade da coordenação. O cavalo Turdilho já tende a pecar um pouquinho mais a coordenação conforme a gente vai abrindo mais a passada. Quando a gente toca na toada, como está o apresentador, ele coordena até bem, mas a gente vai abrindo um pouco mais a passada, a tendência do Turdilho é subir mais a mão, já pecar na coordenação e já transmitir um pouco mais de atrito ao cavaleiro. Então o cavalo à frente levando vantagem na coordenação, levando vantagem ainda no alongamento e na amplitude da passada, no grau da dissociação, na estabilidade e, como disse, na maciez, por isso foi a definição. E o primeiro com o segundo cavalo, aí foram os dois cavalos que mais agradaram, de dissociação, de gesto de marcha. O primeiro cavalo hoje levando vantagem ainda na postura, levando vantagem ainda no equilíbrio, quando a gente observa é mais estável no eixo corpóreo, anterior é mais solto, mais articulado, tem mais rendimento em relação ao animal de trás, terminou mais reunido
definido, terminou com mais energia de movimento, mais habilidoso em relação ao animal de trás, a boca um pouquinho mais leve, o cavalo de trás escora um pouquinho mais a boca com dificuldade de reunião. Pode observar que o cavalo de trás tem dificuldade um pouquinho mais de reunir, de manter a postura em relação ao cavalo da primeira colocação, que já está mais pronto, está com a frente mais sustentada, a boca mais fechada, mais confirmado na boca e no adestramento em relação ao animal de trás. Então, dos dois cavalos machados, a opção pelo cavalo de melhor prontidão, de melhor qualidade de adestramento, de melhor qualidade na sela, de dissociação próxima, mas com movimento melhor. E sem dúvida, como disse no início do campeonato, melhor cavalo de sela do campeonato, sem dúvida, foi o cavalo Pampa da primeira colocação. Por isso foi a definição. Parabéns aos apresentadores e proprietários.